Na hora que a Veridiana entregou a prova, pela sua atitude, nota que eu não vou olhar a sua prova, você tirou 10. Porque a gente precisa valorizar não apenas as notas, o conhecimento, mas a atitude que as pessoas tomam. Olá, eu sou Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro Nasce 40 anos. Hoje tenho a alegria e a honra de receber o professor Rui Ernesto Nóbrega. Seja bem-vindo, professor. Muito prazer estar aqui. E nós viemos para cá em 93, então já são 31 anos que estamos por aqui. E eu fico muito feliz de ter passado todo esse tempo por aqui, agora eu aposentado. Mas trabalhamos bastante aqui, é um prazer ter essa oportunidade de falar um pouquinho das nossas lembranças do IAE. Sim, conta pra gente um pouquinho da sua origem, de onde o senhor é, sua família é adventista. A minha família se tornou adventista a partir do meu bisavô. O meu bisavô, Ernesto Schwantz, ele era do Rio Grande do Sul, aliás, alemão, que veio para o Rio Grande do Sul, e lá encontrou com os missionários que vinham trabalhar entre os alemães e se converteu. Ele era de origem luterana. E se converteu, mas ele já cuidava um pouco de igreja, até de igreja luterana. Não sei se chegou a ser pastor, mas tinha algum cargo, vamos dizer assim, na igreja. Mas ali, quando ele se converteu, pouco tempo depois, uns 3, 4 meses depois, ele saiu com esses mesmos pastores que estavam ainda no Rio Grande do Sul e começou a pregar entre os de fala portuguesa. Os que falavam português, porque esses pastores falavam alemão. Então, eles pregavam para as populações de fala alemã, mas os brasileiros ficavam sem a mensagem. Então, no Rio Grande do Sul, o meu bisavô teve uma importância bastante grande na pregação. Inclusive, vários lugares, Rolante, por exemplo, eu sei que o primeiro batismo que houve na cidade de Rolante foi meu bisavô que fez. Então, a origem é essa. Depois, o meu bisavô chegou a trabalhar em Portugal, lá fez o primeiro batismo por um motivo semelhante. Quem estava lá era o pastor Renfrew. E o pastor Renfrew, americano, não falava português. E já estava há 2 anos lá e não tinha feito um batismo. Então pediram que meu avô fosse para Portugal, ele foi para Portugal e lá ele, trabalhando com os portugueses, acabou fazendo os primeiros batismos em Portugal. Meu bisavô também fez. Então é uma história de tradição adventista. Daí os filhos, o meu avô Arnaldo Schwantz e o meu tio-avô Arthur. Eu estou mencionando isso porque tem um fato curioso. O pastor Boger, que foi diretor aqui durante um bom tempo, ele é meu primo afastado, porque o Arnaldo, meu avô, é irmão do avô dele, Arthur. O Arthur teve uma filha chamada Esther, que casou com Boger, e o filho foi o pastor Walter Boger, que foi diretor aqui. E eu, do Arnaldo, tem o Carlos, que é o meu pai, e eu. E um irmão do meu pai, Siegfried Júlio Schwantz, esse foi um dos missionários que trabalhou em mais divisões no mundo. Ele trabalhou em muitos países, falava muitas línguas, era uma sumidade na carreira acadêmica, uma pessoa fantástica. Então, aí, em termos de família, acho que era isso que a gente tinha para colocar do lado Schwantz. E minha avó se converteu, minha avó agora Nóbrega. A minha avó, ela se converteu em 1920, 21 por ali. E sempre ela cuidou de muitas igrejas, na igreja de Ribeirão Preto, na igreja de São João da Boa Vista, era uma das pessoas que cuidava da igreja. Então, tanto por parte do pai quanto por parte de mãe, a gente tem uma razoável tradição adventista. E isso me traz bastante alegria, e eu sempre tive vontade de trabalhar em colégio adventista. Pequeno, eu frequentava, nasci em São Paulo, e frequentava a igreja de Moema, em São Paulo. A igreja de Moema, ali era perto da União Sul Brasileira,
que pegava de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Era a Grande União Sul. Então, a União era pertinho de casa e os pastores da União frequentavam a igreja de Moema. E então, ali eu tive a minha infância, passei por ali e fui para a escola. A minha avó, Nóbrega, me levou uma vez para Poços de Caldas com 4 anos. E lá ela tinha um tempo sobrando, me ensinou a ler. E me despertou aquilo vontade de ir para a escola. E eu, voltando para São Paulo, no ano seguinte, eu tinha feito 5 anos, então, antes de fazer 6 anos, com 5 anos de idade, eu entrei no primeiro ano primário da Escola Adventista de Moema. Ali quem foi minha professora foi a professora Adair Ottoni Raimundo, esposa do pastor Benito Raimundo, que cuidou das lanchas do Ribeira. Tem uma tradição bastante grande que ele tem lá das lanchas do Ribeira, e a esposa dele foi minha professora, a professora Adair. E eu, no final do primeiro ano, eu estava como ouvinte, porque eu não podia ser matriculado, porque eu não tinha idade. Estava como ouvinte, só que no final do ano eu fui o primeiro da classe. A professora não teve coragem de me repetir, me fazer ver tudo de novo do primeiro ano. Então, fui para o segundo, aí com 6 anos. Quando fiz 7 anos, no terceiro ano, é que eu fui matriculado. Então, só fui matriculado só no terceiro ano. Mas ali foi a professora Eni Garcia Sarli, esposa do pastor Wilson Sarli, foi minha professora. E no 4º ano foi a professora Rejane Irina Nigri, ela, filha do pastor Moisés Nigri, que era da União, que era pertinho ali. Então ela foi minha professora no 4º ano. Então na escola de Moema, minha vida escolar iniciou por ali. Quando foi que o senhor entendeu sua profissão, sua carreira, e quem foi que te ajudou nesse estudo, nessa dedicação? A escola é sempre um fator muito importante. O 5º ano eu não fiz em escola adventista, que não tinha perto de casa nenhum lugar que eu pudesse fazer. Mas eu fiz o 5º ano num colégio estadual pertinho de casa, mas aí fiz o vestibular que existia para o ginásio e passei em colégio estadual. Mas depois meus pais resolveram e perguntaram se eu queria estudar no IAE, em São Paulo. Eu disse gostaria, então pediram transferência. E o pessoal lá ficou bravo, porque era um colégio difícil de entrar, o colégio Alberto Levi. Mas estamos deixando essa vaga, sim. Vai vir gente que precisa mais. E eu fui para o IAE. Ali estudei os 4 anos de ginásio, os 3 do colegial. Quando estava no colegial, no ginásio, tinha uma professora marcante para mim, professora Alice Pato Cavalieri, professora de geografia. Tinha algumas coisas que eu procurei fazer quando fui professor. Ela teve muita influência em algumas coisas que eu procurava fazer. Ela sempre começava com uma oração. Eu, vou ser sincero, não conseguia começar a aula, todas as aulas com oração. A primeira sempre e a última sempre eu terminava com oração. Essas duas para mim eram fundamentais, eu sempre fiz. Não deixava isso, mas ela que me marcou muito nesse sentido. Uma professora que eu gostei demais e da forma dela dar aula, dela cativar os alunos, conversar com os alunos. Isso no ginásio. No colegial, o professor Oli Ferreira Pinto, de Química, que foi a área que eu abracei. Ali eu fui aluno dele e ele me inspirou muito no sentido de gostar de Química. Ele saiu e eu, no 2º, 3º ano, não fui aluno dele, tive outros professores de Química, mas a marca do professor Oli ficou. Quando me formei em 1970, em 1971 começou a funcionar em Moema um colégio de adventistas, não era da igreja, Colégio Luzvel. E ali o professor Oli tinha saído do colégio de dar aula para ir para o Luzvel, para ser diretor no Luzvel. Então, eu estava formado e fui conversar com o professor Oli. Professor, eu gostaria de trabalhar aqui, ser monitor, 17 anos de idade, eu queria fazer alguma coisa. Ele disse, não, aqui nós vamos trabalhar com professores auxiliares em sala de aula.
tinha 2, 3 professores em sala de aula, 2 sempre, 3 de vez em quando e às vezes até 4. O professor titular e outros auxiliares, porque era trabalho em grupo, a maioria do tempo. Ele dizia, então, em algumas áreas nós precisamos de um outro professor, você vai trabalhar com isso. Então, fui um professor auxiliar durante os 4 anos que eu trabalhei lá. E daí com o professor Oli, acompanhei as aulas dele, eu sempre estava junto, e foi muito importante para mim, no sentido de, primeiro, foi importante porque eu tinha acabado de aprender. Então, as dúvidas que os alunos estavam tendo, eu tinha tido no ano passado, no ano anterior. Então, aquilo facilitava para mim poder explicar para os alunos, porque a dúvida estava fresca na minha cabeça e eu tinha conseguido entender. Se eu percebia que o assunto, eu tinha dificuldade de conversar com o professor Oli para ter certeza do que eu poderia estar falando. Então, esses 4 anos foram de aprendizado muito importante para mim. E daí, final de 94, eu conversei com o professor Oli, porque eu tinha recebido um convite do IAE São Paulo de ir dar aula lá. E como eu tinha estudado lá, o IAE sempre esteve no meu coração, tanto o IAE São Paulo quanto esse aqui depois, eu estou com vontade para o IAE e abandonei o professor Oli. Ele brinca que eu abandonei ele. Então saí do Luzvel e fui para o IAE. Ali eu fiquei 3 anos. Dei 3 anos de aula. Inclusive uma coisa curiosa, porque eu fui dar aula no curso técnico em Química. Só que era um curso técnico em Química que não tinha aula de laboratório. Para mim, Química é uma matéria extremamente prática e você tem que ter laboratório. Então eu fui, conversei com a professora Nair, porque no laboratório não dá para colocar os 40 alunos, vamos dizer assim, da sala de uma vez só. Então a gente dividia, metade ficava no laboratório em biologia e metade ficava em química. A gente tinha aulas no laboratório que tinha na faculdade de enfermagem. Tinha um laboratório grande lá, bom, e que tinha 2 partes. Então ela ficava numa parte com biologia, eu ficava no outro com química. E depois a gente revezava. E assim fomos trabalhando com os alunos, tendo alguma parte prática pelo menos. Não era com a frequência que deveria ser, quem sabe, mas a gente tinha laboratório lá no IAE. Então, o meu interesse por aula de química surgiu no colegial. Eu gostava bastante, me formei, já quis trabalhar com isso, e já antes de entrar na faculdade, na realidade em 1971, eu estava fazendo cursinho e já estava dando aula. Então é alguma coisa que eu sempre gostei dessa área de trabalhar, de dar aulas, de estar resolvendo dúvidas, de ir explicando para os alunos e tentando resolver as dúvidas deles. E o senhor foi contratado por quem e qual foi as primeiras funções que o senhor exerceu ali? Chegando em São Paulo, eu conversei com a minha esposa. Eu gostei de ir lá. Vamos fazer uma mudança de vida? Que eu estava com o chefe de departamento bem no Banco de Crédito Nacional. E eu falei para ela, vamos mudar de vida? É outra história. Não tem nada a ver. Você topa? Vamos. E viemos em janeiro de 93 e já mudamos para Engenheiro Coelho. Exatamente em janeiro de 93, 1º de janeiro, surgiu o município de Engenheiro Coelho. Então nós fomos das primeiras pessoas que mudaram para Engenheiro Coelho. Então viemos para cá e começamos a trabalhar então aqui. Fazendo o quê? Cheguei aqui, a professora Edmeia era a diretora. Então, eu conversei mais, foi com o pastor Boger e depois já direto com a escola básica, com a professora Edmeia. Enquanto eu estava ali entrando na história, Newton Gabi, eu nem conheci. Ele pediu demissão daqui. Ele era professor de matemática e física. E disseram, nós somos sempre professores de matemática e física. Você topa pegar matemática e física? Que química tinha a professora Rosa que dava aula aqui. Então, topo. Então, eu fiquei com química com a Rosa. Física, matemática no colegial e com a informática, num curso de processamento de dados. Então fiquei com essas 3 disciplinas para o colegial e para processamento de dados. Quando a gente veio para cá, os cursos tinham que ser técnicos. Era a legislação vigente na época. Depois cancelaram, não precisava mais ter colégio técnico.
Então passou a ser colegial. Então acabou o curso técnico em contabilidade, o curso de processamento de dados teve durante um tempo, depois fechou. Então ficou só colegial. Então nesse aspecto fiquei com química do colegial, e foi isso que a gente fez aí durante um bom tempo. E os cursos técnicos depois acabaram tentando voltar, mas daí com matérias adicionais ao curso. Você podia fazer os 3 anos e depois, se quisesse fazer alguma matéria especial, depois para complementação e sair com um curso técnico. Só que aqui eu não lembro de ter sido feito curso técnico nenhum nessa época. Na escola básica, eu vou ser sincero, das coisas mais gostosas. Eu me sentia contente de estar lá. Gostava de estar com os alunos, me sentia jovem, já não era mais tão jovem, mas me sentia jovem ao estar em contato permanente com o pessoal ali do colegial. E procurei sempre trabalhar, sempre com muita atenção no aluno. A pergunta de aluno para mim, tem professor que diz, não faça pergunta para mim, ou restringe perguntas. Para mim, às vezes durante a aula, a não ser que eu estivesse no meio de uma explicação e vi uma pergunta que eu dizia, já eu te respondo, e acabava a minha explicação e respondia. Ou então eu parava a minha explicação, se estava dentro do contexto do que eu estava falando, eu respondia a pergunta na hora. Eu gosto porque quando o aluno tem uma pergunta, a não ser que eles querem atrapalhar um pouquinho a aula, esses às vezes fazem pergunta para atrapalhar, mas o professor percebe quando é uma pergunta para atrapalhar, uma pergunta por interesse. E então, quando havia pergunta por interesse, eu parava a aula, explicava, dava uma explicação para responder esse tipo de coisa e gostava de resolver isso. O senhor tem alguma história marcante assim que representou muito bem esse período? A química é uma matéria em que os alunos normalmente têm bastante dificuldade. Primeiro ano, razoável. Segundo ano, envolve matemática, envolve coisas que é complicado trabalhar, às vezes, com esse tipo de coisa. E quando envolve matemática, os alunos normalmente se atrapalham bastante. E então, como professor, a gente tem algumas técnicas de tentar resolver esse tipo de problema. E uma das coisas que eu fazia era prova em dupla. Então, de vez em quando, no bimestre, normalmente mais para o final do bimestre, uma última prova, já tinham feito 2 provas, eu fazia uma prova de recuperação para ajudar um pouco na nota, com a matéria das 2 provas, mas eu dava a prova em dupla. E os alunos podiam se escolher ali, às vezes eu determinava, esses alunos aqui vão, esses não podem fazer juntos e esses vão poder fazer juntos. Eu colocava um forte com um fraco, para ajudar realmente que eles estavam com mais dificuldade a ter uma nota razoável nessa recuperação para melhorar um pouco a média. E nessa circunstância eu tive uma situação que eu não estava preparado para enfrentar. As turmas, as duplas se formaram e numa determinada sala tinha um aluno que era muito fraco. Ele realmente tinha deficiência e ninguém queria fazer dupla com ele. E simplesmente ele ficou sozinho. Mas como era dupla, tal, eu disse, depois eu ajeito, dou uma outra forma, dou uma prova, eu converso com ele, vejo o que a gente pode fazer. Mas chegou um aluno atrasado. E eu disse, olha, o lugar que tem para você é ali do lado dele. Não, com ele eu não faço. Aí teve uma aluna chamada Veridiana. Era uma aluna, tinha um braço, que ela tinha uma mãozinha pequenininha, uma mão mirrada. Era deficiente física, né? Se usa esse termo, não é complicado, mas era a situação dela. Ela tinha essa mão mirrada, isso daí me deixava assim. E ela tinha dificuldade em química, não era uma pessoa que tinha facilidade. Ela estava precisando de nota. Eu tinha ficado contente porque ela tinha escolhido como par e os dois, um dos melhores alunos da classe. Pensei, ela vai conseguir se safar, vai bem.
Ela levantou do par que ela estava e disse: professor, eu fico com ele, com esse aluno fraco. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquilo me emocionou já na hora, porque ela fraca, precisando de nota, se oferece para sair de uma nota 10, quem sabe ela ia tirar, para ir para alguém que ela não ia tirar muita coisa e com o outro nada menos, nada, não ia oferecer nada para ela. E ela foi, sentou com o outro e fez a prova. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Na hora que a Veridiana entregou a prova, eu disse: olha cá, pela sua atitude, a nota, que eu não vou olhar a sua prova, você tirou 10. E deu um 10 para ela. Porque a gente precisa valorizar não apenas as notas, o conhecimento, mas a atitude que as pessoas tomam. E a Veridiana, então, para mim, toca no coração muito forte até hoje. Quando eu lembro, às vezes eu me emociono e às vezes até choro quando eu lembro de contar essa história. E isso a gente procura trabalhar com os alunos, fazer de alguma forma desenvolver o aspecto não cultural apenas, não saber química, mas saber viver em sociedade, saber viver com os outros. Professor Rui, o senhor trabalhou na comissão que avaliou a questão da elaboração dos livros didáticos. Sim. Como foi a elaboração e qual é a sua perspectiva do impacto de um livro produzido pela própria instituição? Quando eu vim para cá, não existiam os livros didáticos da escola primária, assim, do fundamental. Mas do colegial, não. Então a gente tinha livros que vinham de fora e a gente usava os livros dos autores que tinham nas várias editoras que fazem biblioteca moderna, Ática, não sei, as editoras que tinham aí com os livros. A gente recebia livros, avaliava, olhava e acabava tendo que optar por livros que às vezes traziam coisas estranhas, vamos dizer assim, à nossa filosofia. Por exemplo, em química a gente tem alguma coisa associada a petróleo. O petróleo são florestas soterradas há milhões de anos, que não sei o que, não sei o que. Então, são histórias de milhões de anos que a gente, como criacionista, não acredita. Então, a gente tinha problemas e tinha que trabalhar com esse tipo de coisa com os alunos. Então, todos os livros que a gente pegava, biologia, acho que é a matéria pior para esse tipo de coisa, mas química tem coisas também, e física também, a questão do Big Bang, tem cada área tem os seus problemas com relação à ideia de milhões de anos, de bilhões de anos para a história da Terra. E o criacionismo, que a gente acredita num tempo muito mais curto. Como fazer esse tipo de coisa? A gente tinha dificuldade e, para mim, agora voltando ao IAE, década de 70, professor Roberto Azevedo, eu aprendi muito com ele, num aspecto. Ele usou a série de biologia melhor que existia na época, era a série chamada BSCS. É uma série americana, mas extremamente evolucionista. Só que o que o professor Roberto fazia? Cada tópico que ele dava, ele dizia: aqui está falando isso, mas... e dava uma porção de argumentos que combatiam aquilo do ponto de vista criacionista. Então, ele nos ajudou, a minha turma toda. O professor Roberto foi professor de biologia nos 3 anos. Ele nos ajudou muito a ver de uma forma crítica o que está escrito nos livros. Então, eu considero ele também uma outra pessoa muito importante. Só repetindo, a professora Alice, o professor Oli e o professor Roberto. Foram 3 professores que marcaram muito a minha forma de dar aula. E o professor Roberto, nesse aspecto, essa crítica, eu procurei sempre fazer isso, então, nas minhas matérias. Quando eu estava dando algum assunto que podia envolver alguma polêmica, eu ia para lá e, às vezes, eu pegava
biologia, que com ele eu tinha tido muitos argumentos, e às vezes eu via que os alunos estavam tendo alguma dificuldade em biologia. Eu respondia perguntas de biologia. Eu lembrava de aulas que ele tinha dado e argumentos que ele usava e procurava trabalhar isso com os alunos. Só que esse tipo de coisa, para professores que têm mais dificuldade, não tiveram uma formação com o viés criacionista, eles tinham muita dificuldade de trabalhar com isso. Então a própria igreja começou a se preocupar em ter material para o ensino médio. Então, eu fui professor do Orlando Ritter Filho. Eu fui aluno do pai dele e fui professor do filho. E ele, na época, era diretor aqui era departamental de educação aqui da União. E quando começaram a fazer a seleção de pessoas para química, ele me indicou para a CPB para trabalhar com a área de química. Então, eu participei da seleção de química do material e daí pedíamos para os autores trabalharem bastante esse tipo de coisa. Qualquer coisa que envolvesse o criacionismo, de alguma forma, deixar a coisa bem clara. Não eliminar os argumentos que se falar, mas dizer, se fala isso, mas e mostrar da forma criacionista. Então, isso foi feito. E quando acabou a seleção dos vários materiais, nós escolhemos um e daí eu comecei, a CPB me convidou, agora selecionamos um, eles vão começar a escrever e nós gostaríamos que você fosse consultor. O consultor tem o papel de ler o que o autor escreveu e fazer alguma crítica, algum comentário para verificar se aquilo está de acordo, se não tem alguma falha teórica, se não tem uma forma melhor de explicar aquilo. E a gente trabalhou bastante tempo, desde a criação do material até 2018 eu fui consultor do material de química da CPB. Muito bom, professor Rui. Agora fica aquela questão, né? O senhor trabalhou numa grande empresa de TI e veio trabalhar como professor aqui. O senhor faria isso novamente? Valeu a pena a mudança, toda a trajetória? Quando você olha para trás, tomaria as mesmas decisões? A decisão de vir para cá foi a mais difícil, porque o salário, eu estava lá com chefe de departamento, numa posição muito boa. Ao vir para cá, eu vim com salário dividido por quase 7 vezes. Então, era um salário muito menor. Às vezes falam que a gente tem alguns ajudos, alguns auxílios, alguma coisa, mas lá também tinha. Lá banco, a gente tinha empréstimo a juros, inclusive o pessoal pegava empréstimo para deixar na poupança, porque a poupança rendia mais do que os juros que a gente pagava de empréstimo. Só para você ter uma ideia do tipo de ajuda que a gente tinha, e assistência médica, tinha muita coisa. Então era também bastante coisa. Então, dividi o salário por 7, eu vim para cá e estou aqui até hoje. São 31 anos já que eu estou por aqui. Mas eu não tenho a menor dúvida de que eu e minha esposa tomamos a decisão certa de vir para cá. Para a gente poder encerrar, a última pergunta, né, que a gente faz é: o que o NASP representou para a vida do Rui e de sua família? Eu, como disse, eu sempre tive muita vontade de trabalhar para a obra. Eu me sinto muito mais realizado em trabalhar para a obra ganhando pouco do que trabalhar no BCN ganhando muito. É algo que eu tinha o meu tio e que foi um exemplo para mim de pessoa que de uma capacidade total, tio Siegfried, e ele sempre trabalhou para a igreja. Eu sempre tive vontade de trabalhar para a igreja. Eu, quando estava no BCN, eu fazia de alguma forma, eu fazia alguma coisa na igreja. Eu cuidei de departamento infantil, juvenis e adolescentes e primários por 40 anos. Então, escola sabatina, sempre cuidando. Então, sempre procurei ter esse contato com a igreja e fazer o que eu podia pela igreja. E como professor,
Eu sentia que eu poderia contribuir como professor. Eu sempre procurei ser um dos melhores professores. Não porque eu quero ser o melhor, mas porque eu queria fazer o melhor pelos meus alunos. Eu queria fazer a diferença na vida deles, fazer com que eles pudessem enxergar que a vida espiritual é importante. E através de alguns ensinos razoavelmente simples, até na hora da saída da sala de aula. O que eu fazia? A oração, e após a oração eu pedia para os meninos se assentarem, para as meninas saírem. Ensinar um pouco de, eu quase que diria, civilidade. Porque quando a gente não fazia isso, fazia uma montoeira na porta, juntava aquele mundaréu de gente querendo sair e fazia bagunça, eu gostava de, os meninos sentam, as meninas saem, depois os meninos saem. Porque a gente faz pelos alunos o que a gente gostaria de ter tido e gostaria de que os nossos filhos fizessem também. Respeito pelas outras pessoas, e isso vai fazendo com que a gente modifique e a gente procura, de certa forma, modificar os outros, modificar os alunos, fazendo enxergar que Cristo Jesus é importante na nossa vida. Culto, na primeira aula, eu nunca deixei de fazer. Alguma coisa que, na primeira aula, sempre tinha um culto, e eu não podia ter prova. Naquele dia eu sabia que a prova na primeira aula, preparava uma prova um pouquinho menor, mas eu fazia o culto. Porque eu acho que isso, tanto para os alunos como para a gente, é importante. E a gente vai fazendo os alunos se desenvolverem pensando nisso. Eu acho gostoso ter a certeza que de vez em quando a gente encontra com um aluno. Professor, aquelas coisas que o senhor falou, aquilo que são experiências que confortam a gente e a gente tem a sensação de dever cumprido. Eu me sinto muito feliz de ter trabalhado aqui e minha esposa também não gosta de estar por aqui. Então, na minha vida pessoal, desde o IAE, o novo IAE e o NASP tiveram uma importância extremamente grande. Eu me sinto extremamente honrado por Deus de ter podido estar aqui durante todos esses anos. Obrigado, professor Rui, pela sua entrevista, pela sua história. E a gente agradece muito pela contribuição do senhor na educação das crianças e em todo o trabalho que o senhor exerceu aqui no colégio. E a gente encerra aqui mais um Nasce 40 anos. Você já sabe, aqui os nossos sonhos continuam. Também aproveite para seguir o nosso canal e acompanhar outros vídeos como esse. Tchau, tchau.